Acredito que todos ouviram as últimas manifestações que ocorreram nos últimos dias ao redor do mundo. George Floyd, um homem que foi morto covardemente pela polícia, simplesmente por ter supostamente usado uma nota falsa de $20. Pessoas ficaram revoltadas com a brutalidade da polícia, por terem abordado a situação de uma maneira tão brutal, violenta e desequilibrada, alegando que a polícia só agiu desta maneira por causa que George era negro. Sentimentos como raiva e revolta são legítimos, pois quem de nós não se sentiria indignado com tal situação? Logo depois do fato, manifestações ao redor do mundo começaram a aparecer em peso. Mas o que era um protesto contra o racismo e contra a violência acabou se transformando em uma coisa totalmente diferente. A raiva que as pessoas tinham acabou se transformando em ódio. E esse ódio foi externado em violência contra suas próprias cidades, propriedades e pessoas, protestando contra a violência usando a própria violência, atacando pessoas inocentes que acabaram sendo mortas e propriedades que acabaram sendo destruídas, levando o caos e a desordem. A situação ficou tão crítica que a própria família de Floyd teve que se manifestar publicamente, pedindo para os manifestantes pararem, pois George era da paz. Isso me fez refletir sobre como nós, como seres humanos, desde os tempos primórdios de nossa história, sempre lutamos pela igualdade e paz através de manifestações ao longo do tempo. Lembrando que há mais de 2000 anos atrás surgiu um profeta que se chamava Alma, onde ele mesmo refletia a respeito da desigualdade, liberdade e o respeito que temos que ter uns com os outros. Ele vivia uma época da história onde se tinha guerras e conflitos constantemente, por simplesmente as pessoas não respeitarem suas diferenças. Em um dos seus sermões, Alma disse: "E novamente vos pergunto, há alguém entre vós que zombe de seu irmão, ou que acumule perseguições contra ele? Ai dele, pois não está preparado e está próximo o tempo em que deve arrepender-se. Do contrário, não será salvo." Mais adiante, em suas reflexões sobre a desigualdade e a violência entre os homens, Alma ressalta: "Vemos assim quão grande é a desigualdade entre os homens por causa do pecado e da transgressão e do poder do diabo, que provém dos astutos planos por ele engendrados para enredar o coração dos homens. E assim vemos a grande necessidade que o homem tem de trabalhar com diligência nas vinhas do Senhor. E assim vemos a grande causa da tristeza, como também da alegria, tristeza devido à morte e destruição dos homens, e alegria por causa da luz vivificante de Cristo." Por mais que isto tenha sido escrito há mais de 2000 anos, a mensagem nunca foi tão atual como agora. As discordâncias entre nós e os conflitos continuam, e o desejo de lutar pela paz e o bem comum também. Porém, várias instituições e homens buscam lutar por causas nobres, levantando bandeiras que na maioria das vezes não estão alicerçadas sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo. E muitas vezes suas causas acabam sendo perdidas pelos impulsos da revolta e da indignação humana. E a pergunta que eu faço é: será que acontece o mesmo com nós cristãos? Será que tentamos lutar pelo bem da maneira errada? Será que seguimos o exemplo de Cristo ou simplesmente nos entregamos aos nossos impulsos nesta luta? Oremos, meus irmãos, pois nosso desejo de mudar o mundo é grande, mas nossa sabedoria para fazê-lo é extremamente pequena. Nunca teve um homem que lutou tanto pelas minorias e pelos excluídos como nosso Salvador Jesus Cristo. Sua luta não se baseava na violência, mas sim no amor. Não era pautada em atacar outras pessoas, mas sim em amar nossos inimigos, sendo exemplos de caridade e assim nos tornarmos uma luz para o mundo, fazendo nossas condutas brilharem para assim guiar outras pessoas. Alma estava certo. A única maneira do mundo mudar e ficar em paz, tendo a felicidade perfeita, é através de Jesus Cristo. O presidente Bodica Packer, presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, ensinou: "A verdadeira doutrina, quando compreendida, modifica atitudes e comportamento. O estudo das doutrinas do Evangelho melhora o comportamento com mais rapidez do que um estudo sobre comportamento." O presidente Ezra Taft Benson disse: "O Senhor trabalha de dentro para fora.
O mundo trabalha de fora para dentro. O mundo quer tirar as pessoas das favelas. Cristo tira a favela das pessoas e, depois, elas mesmas saem da favela. O mundo procura moldar os homens modificando o ambiente que vivem. Cristo modifica os homens que, então, transformam seu ambiente. O mundo molda o comportamento humano, mas Cristo pode mudar a natureza humana. Há quase 2000 anos atrás, como relatei anteriormente, após tantos conflitos e tanto derramamento de sangue causado pelas guerras e o ódio, teve um momento onde o povo finalmente teve paz na terra. E as Escrituras nos relatam como isso aconteceu. Em 4 Nef, versículo 15 ao 17, diz: E aconteceu que não havia contendas na terra, em virtude do amor a Deus que existia no coração do povo. E não havia invejas, nem disputas, nem tumultos, nem libertinagens, nem mentiras, nem assassinatos, nem qualquer espécie de lascívia. E certamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. Não havia ladrões, nem assassinos, nem havia lamanitas, nem qualquer espécie de itas, mas eram os filhos de Cristo e herdeiros do reino de Deus. Que possamos lutar por todas as causas altruístas e mudar o mundo pregando o Evangelho de Jesus Cristo, sendo exemplo de nosso Senhor em nossas condutas, perdoando, amando e assim mostrando ao mundo quem nós realmente somos e principalmente quem Cristo é.